Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. E você pode participar através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, hein, que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você estivesse tirando uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Paulo Gaspar propõe programa Voucher Escolar para facilitar o acesso à educação de crianças na cidade. Vereador Marcelo Silva protocola projeto de lei que proíbe a instalação e adequação de banheiros e vestiários para uso comum para todos os gêneros. O que a gente fala é o banheiro, né, de uso geral e que poderia homem, mulher, classe, né, LGBT e mais. Então, assim, estaria aberto e isso, mais uma vez, pode gerar algum tipo de confusão. Vereador Carmo Luiz protocola projeto de lei que institui o programa Horta Comunitária de Plantas Medicinais e Fitoterápicas em Campinas. E no esporte, na final da Copa Ouro de Futebol Amador, Bartiras vence Osiel e conquista o título. E a gente começa essa edição falando sobre emprego. Você que está buscando uma oportunidade, ainda mais neste fim de ano, dá tempo, viu? Confira agora as vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Campinas tem vagas para açougueiro desossador, ajudante de eletricista, armador de ferragens na construção civil, assistente de serviço de contabilidade, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, carpinteiro, churrasqueiro, cozinheiro geral, detetizador, eletricista montador, encarregado de obras, encarregado de padaria, instalador de tubulações, mecânico de refrigeração, mestre de obras, motorista de caminhão, operador de máquina de dobrar chapas, operador de telemarketing ativo, programador de usinagem, serralheiro, tapeceiro de móveis, vendedor em domicílio, vendedor interno e zelador. Detalhes das vagas disponíveis o interessado encontra em www.cepat.campinas.sp.gov.br e o agendamento é feito pelo Portal do Cidadão. Então você que está em busca aí de uma recolocação no mercado de trabalho ou quer mudar de área, não perca estas oportunidades. cepat.campinas.sp.gov.br. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, falando sobre vacinação contra a Covid-19. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E Campinas continua naquele programa de vacinar os estudantes das escolas estaduais, o público entre 12 e 17 anos. Olha só, a gente está aqui no site vacina.campinas.sp.gov.br e essa campanha já está marcada aqui. A vacinação hoje é lá na Escola Estadual Dr. Telêmaco Paioli Melges e também na Orlando Signorelli, que a responsabilidade é do Centro de Saúde do DIC 6. No dia 16, nós temos a Escola Edson Luiz Smith, por responsabilidade do SETS San Martin, e no dia 17, a Escola Estadual Guido Galho do Jardim Aurélia, lá o CS do Jardim Aurélia, é que vai vacinar os estudantes dessas escolas. A vacinação foi iniciada justamente após a Secretaria de Saúde constatar que 23 mil alunos da rede estadual
com idade a partir de 12 anos estão sem a primeira dose da vacina aqui em Campinas. E em relação à segunda dose, são 14 mil alunos. Isso significa que entre 12 e 14 anos, a cobertura vacinal na cidade é de 66,5% no geral. De 15 a 17 anos, 68,1%. E na população adulta, 92,4%. Ou seja, precisamos avançar muito para também os adolescentes seguirem essa cobertura vacinal. E tem aqui, olha, no Vacina Mais Escola tem as informações para os alunos. Lembrando que as escolas comunicam antes, olha, amanhã tem que trazer o documento, que é o RG ou o CPF. Também há possibilidade, caso os pais não autorizem essa vacinação, tem que assinar esse termo de recusa, mas aí é feito pelo responsável. Caso contrário, só o aviso da escola e a apresentação do documento com foto já são suficientes, inclusive, para que esse aluno seja vacinado no colégio. A gente está com essa campanha, então, lembrando, olha, que a gente tem, então, leve o seu RG ou CPF na escola. Você que é pai de algum aluno que está aí nas escolas estaduais e tem entre 12 e 17 anos, a gente lembra que essa última semana de aula nas escolas públicas, né? Então, é só levar o RG ou o CPF e aí tem os intervalos. Para quem não tomou nenhuma, é a vacina disponível. A gente lembra que a Pfizer que está sendo aplicada nesse público. Mas, olha, para a segunda dose, o intervalo é de 21 dias para a partir de 18 anos e nos adolescentes, 8 semanas. AstraZeneca, no mínimo 8 semanas, isso no geral, porque além do que a gente mostrou aqui no site, você que é adulto, tem a segunda dose ou a dose adicional para ser aplicada, pode agendar, no caso aqui de Campinas, no site vacina.campinas.sp.gov.br. A vacina da AstraZeneca, então, o intervalo são de 8 semanas. Coronavac, 4 semanas. Janssen, o intervalo é de 61 dias. E para a dose adicional, a partir de 18 anos, pelo menos 4 meses. A gente lembra que foi antecipado, eram 5 meses, agora são 4. E pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir de 28 dias. E tem uma coisa também legal que o site mostra, viu, Gabriel? Que eu, inclusive, até fiz alguns testes. Vamos supor que você perdeu aí o seu comprovante e não sabe exatamente quando você tem que vacinar. Quando você entrar no site, coloca os seus dados, CPF, seu nome e a data de nascimento, ele vai falar, olha, você tomou a última dose dia X e pode agendar a dose adicional ou a segunda dose só a partir de tal data. Então, é um site em que ele, poxa, eu não sei, e agora perdi a data? Entra lá no site que ele te dá a data certinha em que você pode agendar a segunda dose ou a dose adicional. Lembrando que Campinas já aplicou mais de 2 milhões de doses dos imunizantes disponíveis pela rede municipal de saúde. Quero reforçar aqui, então, você que já tomou a primeira dose da vacina, para você ficar completamente imunizado contra a forma mais grave da Covid-19, Pfizer, Coronavac e também a AstraZeneca, lembrando, são 2 doses que você precisa tomar dessas. Quem recebeu o imunizante da Janssen é a dose única. E após 4 meses que você já recebeu as 2 doses, você pode tomar essa terceira dose, que é a dose adicional. Já recebi as 2 doses e a minha dose adicional é no mês de dezembro, agora no fim do ano. A minha já foi, já tomei a dose adicional. E lembrando que a Janssen agora, quem tomou a dose única, tem a de reforço da Janssen também, que o intervalo é de 61 dias. Ótimo, então não deixe de se vacinar para a gente lutar o quanto antes para acabar com esta pandemia da Covid-19. Mina Abreu, vamos falar um pouquinho agora sobre transporte, sobre linha de ônibus que vão ter mais horários. É justamente por conta das compras de Natal. Muita gente indo ao shopping, ao centro da cidade. Por isso, algumas linhas aqui da cidade de Campinas ganharam reforços. Nós temos aqui, olha, aumento da frota na linha 271 do Jardim Pacaembu, 273 Jardim Eulina, 381 Shopping Dom Pedro, Shopping Guatemi e a 383 que é a Leroy Merlin via Planalto. Além disso, a gente tem também uma faixa de horário
entre 7h30 e a meia-noite, de mais 6 veículos no Terminal Central e 2 nos terminais Barão Geraldo, Campo Grande e Dom Pedro. A gente também tem horários diferenciados para linhas que atendem aos demais shoppings. Olha, a linha 240, que é Jardim Garcia, Shopping Dom Pedro, também ganhou reforço. 244, Vila Teixeira, Shopping Dom Pedro. 371, Estação Parque Prado, Shopping Dom Pedro, e a 381, que é Shopping Dom Pedro, Shopping Iguatemi. Esses horários diferenciados vão até o dia 17 de dezembro, ou seja, até a próxima sexta-feira. Agora, atenção estudantes, hein? A Unicamp divulgou os locais da prova da segunda fase. Olha, ela já havia adiantado, inclusive, os aprovados na segunda fase e agora os locais de prova desse período. As provas vão acontecer nos dias 9 e 10 de janeiro. A relação aí dos locais estão no site da Conveste, que é o conveste.unicamp.br. São 12.938 candidatos convocados para esta segunda fase e a Unicamp oferece em 2022 2.540 vagas em 69 cursos de graduação da universidade. E tem mais informação sobre a Unicamp também, viu? Agora voltada aos indígenas, Gabriel. Unicamp e o UFSCar também, né? As duas. Isso, elas se uniram justamente para fazer um processo seletivo unificado para o vestibular de 2022. Dessa forma, as inscrições vão ser feitas em conjuntos com a operacionalização da Conveste, ou seja, conveste.unicamp.br para os indígenas. A gente lembra que as inscrições não precisa pagar nada, são feitas no site da Conveste entre os dias 13 de dezembro, ou seja, começaram hoje essas inscrições e vão até o dia 20 de janeiro. A gente vai falar aqui quais são os critérios para você que é indígena. Olha, os candidatos deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro por meio de uma identificação específica que está lá no site da Conveste, tem um edital, tá? E esse documento vai ser entregue no dia da prova do vestibular. Outro pré-requisito é que os candidatos estejam cursando ou tenham cursado ensino médio integralmente na rede pública. Pode ser em escola municipal, estadual ou federal, ou até em escolas indígenas reconhecidas pelo MEC, ou seja, reconhecidas oficialmente como uma instituição de ensino, ou também que essa pessoa tenha feito o Enem ou o Enseja, que é aquele para alunos que fizeram aí o ensino, terminaram o ensino médio através de educação de jovens e adultos, que é o EJA, tá? Então, tem toda a documentação, a gente vai repetir aqui. Conveste.unicamp.br. Então, hoje o site vai estar bem agitado com bastante coisa lá, né? Todo mundo com muita expectativa, né? A gente sabe neste fim de ano. Parabéns a todos que passaram aí para a segunda fase. Então, já confere aí o local de prova, já começa aquele planejamento dos estudantes. Planejamento, até porque a gente ontem teve a primeira fase da USP também muito agitada e a gente lembra que Campinas tem bastante local de prova, tem o Nesp também na próxima semana, então muita agitação para os estudantes nesse fim de ano. Boa sorte e bons estudos a todos vocês. Mirna Abreu, quero agradecer a sua presença aqui com as notícias da Metrópole de Campinas. Já vamos aproveitar para falar das notícias do Legislativo e a gente começa falando sobre o trabalho das comissões. Porque na última semana nós tivemos aí na sexta-feira a última reunião de 2021 da Comissão Especial de Estudos que analisa a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, que é presidida pela vereadora Guida Calisto. Acompanhe. A Comissão Especial de Estudos, instalada na Câmara em maio deste ano para analisar e discutir o Instituto Federal São Paulo Campus Campinas, realizou o último encontro do grupo neste ano de 2021. A vereadora Guida Calisto, que é presidente do colegiado, comentou os trabalhos que já caminham para o final da CE. Olha, eu faço uma avaliação muito positiva, né? Nós tivemos a última reunião de 2021, não se encerra aqui, porque 2022 nós vamos ter uma única
reunião que é a reunião final para a leitura do relatório e finalização, né, geral dessa comissão. Eu tenho uma avaliação positiva porque a gente debateu a importância do Instituto Federal, debateu o seu fortalecimento, a sua expansão no território aqui, tanto nos territórios como também em toda a cidade. Nós temos uma cidade com várias áreas, várias regiões periféricas e para nós é de extrema importância que a gente possa levar o Instituto Federal para todos esses territórios. Durante o período foram realizados 14 encontros com diversos temas. Fazem parte do grupo os vereadores Rubens Gás, Gustavo Peta, Paulo Búfalo e Paulo Gaspar. Destaco muita coisa, assim, os cursos que são ali ministrados, os cursos que são desenvolvidos, o quanto ainda, porque o Instituto Federal, quando ele se instala a sede ali no Campo Grande, o próprio território do Campo Grande não conhece o Instituto Federal. Então, assim, a importância da divulgação, da sua ampliação, que a população daquele território possa se apropriar daquele espaço como o espaço dela, porque é um instituto público, de educação pública. E o que mais me encantou foi saber da excelência dos cursos, né, a qualidade dos cursos. Estiveram presentes na reunião o diretor executivo da FUMEC e o diretor do Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas. Nós estamos construindo há alguns meses uma parceria com o Instituto Federal, CEPROCAMP e Instituto Federal. Em que sentido? No sentido de que o CEPROCAMP, nós temos 5 cursos técnicos e estamos trabalhando uma situação que está sendo feita através de uma pesquisa e através de conversas e de ouvir os nossos alunos, as necessidades dos nossos alunos, entendeu? A descentralização e curso de qualificação profissional. Essa demanda, sim, eu gostaria de ficar nos cursos técnicos, mas infelizmente nós temos que trabalhar a qualificação profissional. Por quê? Porque tem um desemprego muito forte e nós temos uma vulnerabilidade muito grande. De acordo com a vereadora, em fevereiro do ano que vem, o relatório final da CE será entregue. No primeiro dia, quando a Câmara voltar do recesso, né, que tiver, nós vamos já, logo ali que inicia o ano legislativo, no primeiro dia nós vamos fazer uma reunião da comissão de estudos, vamos apresentar o relatório, queremos ler o relatório, porque tivemos várias reuniões, de cada reunião saiu ou uma proposta, ou um encaminhamento, ou uma reflexão, enfim, a gente quer apresentar todas nesse dia e que todo mundo possa ter acesso, inclusive. A gente quer, inclusive divulgar esse relatório para que seja divulgado, público, que as pessoas possam ter acesso. Segue acompanhando, então, as reuniões da comissão e depois a entrega deste relatório. Mina, vamos falar agora sobre os projetos que foram protocolados. A gente começa com um do vereador Marcelo Silva. A proposta do parlamentar quer proibir a instalação e também a adequação de banheiros e vestiários para o uso comum de todos os gêneros. A reportagem nos explica mais. O projeto de lei do vereador Marcelo Silva proíbe que sejam instalados e adequados banheiros e vestiários para uso comum por parte de todos os gêneros. Esse tipo de banheiro se chama multigênero. Explicar, né, justamente para não gerar nenhum tipo de polêmica, de saia justa. Tem o maior respeito, né, por todos os gêneros. De forma alguma, eu quero com isso gerar algum tipo de preconceito. Minha preocupação é justamente com relação à vulnerabilidade das crianças, né? As crianças ainda em formação, próprio casos de violência sexual, né? Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção quando a gente começa a tentar instalar, né, banheiros de higiene em que todos podem, entre aspas, frequentar. Isso pode gerar uma confusão, né, tremenda na cabeça daquela criança e até muito perigoso. A lei proposta pelo vereador não se aplica em locais onde haja um único banheiro, desde que guardadas as condições de privacidade. Caso haja mais de um, a regra vale para qualquer estabelecimento, tanto público quanto privado, e fica mantida a separação entre banheiro masculino e banheiro feminino. Estão previstos no texto do projeto, para valer a lei, estabelecimentos como shoppings, bares, restaurantes, supermercados, hotéis, escolas municipais e particulares
e repartições públicas de Campinas. O não cumprimento acarretará em autuação, com a aplicação de advertência escrita em primeiro lugar. Após 30 dias, em caso de ainda descumprimento, haverá multa de 5 unidades fiscais do município. Se ainda assim o estabelecimento não cumprir a lei, decorridos no mínimo 30 dias, haverá suspensão temporária das atividades do infrator até a regularização da ilegalidade apurada. O que a gente fala é o banheiro, né, de uso geral, e que poderia homem, mulher, classe, né, LGBT e mais. Então, assim, estaria aberto, e isso, mais uma vez, pode gerar algum tipo de confusão e de preocupação, né, com relação à integridade. Não que A ou B possam fazer, mas você sabe que a gente sempre generalizar, né, é muito complicado. Então, a minha ideia é essa, resguardar o cuidado e o zelo que nós temos que ter com as nossas crianças. E a gente continua falando daqueles projetos que foram protocolados na área da educação, agora com o vereador Paulo Gaspar. A proposta do parlamentar quer instituir um programa chamado Voucher Escolar. A ideia é facilitar o acesso à educação de crianças aqui da cidade de Campinas. O projeto de lei do vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, prevê atendimento de necessidades básicas de educação, excedentes à capacidade da prefeitura, por meio de contratação de prestação de serviços particulares para suprir a demanda do município. Esse projeto ele vem tentar diminuir a questão do déficit que existe hoje em relação às creches, né, para as crianças. A prefeitura não dá conta, né? Nós temos aí uma notícia recente de acho que aproximadamente 4.000 crianças que vão ficar sem creche no ano que vem, e esse projeto ele tem o objetivo de que a prefeitura, através de um voucher, através de um valor que ela concede à família, no caso, para ela comprar uma vaga na iniciativa privada, então numa creche privada, para suprir a falta da creche pública, né? O objetivo do parlamentar é simples: oferecer educação para todas as crianças de Campinas. Para isso, a prefeitura vai fornecer vouchers a todas as famílias que estão na lista de espera por uma vaga na rede municipal de ensino. Assim, essas famílias vão ter dinheiro para contratar uma vaga na rede particular e nenhuma criança vai ficar sem estudar. De acordo com o projeto, os valores de repasse do voucher escolar poderão ser elevados pelo Poder Executivo quando se verificar que a criança beneficiária necessite de alimentação ou atenção especial. Enquanto o poder público não conseguir suprir 100% da demanda, essa seria uma alternativa para que se possa utilizar a rede privada, e a prefeitura imediatamente, através do voucher, uma espécie de um bolsa ou de um vale, né, que possa dar para a família e aí matricular o seu filho na iniciativa privada. E por fim, Mina Abreu, mostrando o trabalho dos parlamentares que estão protocolando projetos, a gente fala de autoria do vereador Carmo Luiz. A proposta pretende instituir aqui em Campinas a horta comunitária de plantas medicinais e fitoterápicas. Acompanhe. O projeto de lei institui o programa Horta Comunitária de Plantas Medicinais e Fitoterápicas no município de Campinas e dá outras providências. Pois é, a proposta do programa é garantir às pessoas de baixa renda local o acesso seguro e também o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicas. E o que nós estamos propondo à cidade de Campinas é que a cidade se prontifique a buscar meios de incentivar estas pessoas que têm conhecimento a usarem estas áreas ociosas que muitas vezes estão entulhadas, cheias de entulhos, cheio de bagunça, e muitas vezes nós poderíamos realmente fazer com que pudéssemos produzir hortaliças, produzir plantas que trouxessem maior qualidade de vida aos cidadãos de
Campinas. E existem tecnologias, existem faculdades na nossa cidade, existem coordenadores de postos de saúde, médicos, enfermeiros, que têm interesse em desenvolver projetos neste sentido. E o que nós estamos propondo é a junção da cultura, do conhecimento, do resgate do homem como base, o direito ao seu tratamento, e nós levarmos a dignidade humana aos mais diversos rincões da periferia de Campinas, dando maior dignidade, qualidade de vida. Então eu acredito que é um projeto de grande importância. A ideia é também promover o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva, promovendo a adoção das boas práticas de manejo, cultivo orgânico, manipulação e produção de plantas medicinais e fitoterápicas. Porque a sabedoria e as técnicas de conhecimento de plantas fitoterápicas, ela é dos nossos antepassados, são culturas antepassadas dos índios, dos nossos avós, dos nossos tataravós, bisavós, e nós estamos perdendo isso a cada dia através dos produtos químicos, através da indústria química, e muitas vezes deixando para trás produtos que fizeram a vida inteira, desde que o homem se conhece como homem, muitas vezes vem colaborando um com o outro, através a planta colaborando com o ser humano, de forma a produzir melhor qualidade de vida. Agora, Mirna Abreu, fim de ano chegando, mas como hoje é segunda-feira, é dia de reunião ordinária, é a penúltima do ano? É a penúltima ordinária. A gente ainda não sabe se a Câmara vai deliberar por alguma reunião extraordinária, que é possível, mas olha, a gente tem hoje 11 projetos na pauta que serão discutidos a partir das 6 horas da tarde. Confira. A discussão começa com a votação do parecer da comissão processante, instituída pelo ato da presidência para apurar a denúncia por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Nelson Osseri. A comissão deu um parecer favorável por maioria ao arquivamento da denúncia. Em segunda discussão, será analisado o projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos à Lei 255 de 2020, que alterou a estrutura administrativa e a organização da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da sua denominação para a Secretaria Municipal de Justiça. A autoria é do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e a proposta determina a suspensão de projetos de execução fiscal movidos pelo município contra contribuintes que tenham débitos em períodos de pandemia. Também determina que haja notificação prévia do devedor, concedendo prazo de 90 dias para o pagamento das dívidas antes do ingresso da ação. O item 3 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de R$200 milhões. O item 4 é a segunda discussão do projeto de lei complementar, também de autoria do prefeito, que altera a lei de 2007 sobre a Guarda Municipal e cria a gratificação de condições de operacionalidade ostensiva aos profissionais. O projeto estabelece uma gratificação de 5% do vencimento inicial para profissionais do quadro da GM, com caráter temporário, que deverá ser paga àqueles que estiverem em condições de atuar em ações ostensivas na forma da lei. O item 5 é a segunda discussão, também de um projeto do prefeito, que institui em Campinas o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, chamado Campinas Solidária e Sustentável. O item 6 é a segunda discussão do projeto de lei complementar, também de autoria do prefeito, que institui o programa de cadastramento espontâneo de glebas situadas no perímetro urbano do município. A ideia é promover a regularização cadastral junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo e à Secretaria Municipal de Finanças. O item 7 é o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que institui o regime de previdência complementar para os servidores do município de Campinas, titulares de cargos públicos de provimento efetivo da administração direta, suas autarquias, fundações e da Câmara Municipal, fixa o limite máximo para a concessão da aposentadoria e estabelece os parâmetros para adesão ou criação de planos de benefícios e respectivo regulamento na forma e nas condições que especifica.
O item 8 é o projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que altera a Lei de 2000, que trata das normas para estabelecimentos destinados à lavagem, lubrificação, limpeza, polimento, troca de óleo e serviços afins de veículos automotores. A proposta altera a lei para que acompanhe as mudanças proporcionadas pelo avanço tecnológico na prestação desses serviços. O item 9 é o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que concede o título de cidadão emérito ao Dr. José Roberto Rocha Soares. O homenageado é delegado de polícia da Secretaria de Segurança Pública desde 1981. O item 10 é o projeto que institui no calendário oficial do município o Dia Internacional do Comissário de Voo, que será comemorado anualmente em 31 de maio. E o item 11 é o turno de discussão do projeto de autoria do vereador Gustavo Peta, que denomina uma praça da Vila Pompeia como Elvira Moreira Alberto. Ela é falecida em 1992, aos 60 anos, nascida em Campinas e se destacou por uma vida inteira dedicada à educação. Gabriel, e a gente acompanhou aí os 11 projetos da pauta, né? A gente lembra que na última sexta-feira aconteceu aqui na Câmara a reunião da comissão processante que definiu, então, pelo arquivamento da denúncia contra o vereador Nelson Osseri, e por isso essa decisão hoje passa pelo plenário e é o item 1 da pauta. Logo às 6 horas, então, a gente tem a abertura da 34ª reunião ordinária com o momento que é o comunicado de vereadores. Aqueles que estiverem inscritos podem usar a tribuna por até 5 minutos. Depois disso, o intervalo regimental, em que a TV Câmara entrevista os parlamentares, faz a repercussão do trabalho da Câmara Municipal. Depois, então, começa a discussão e votação dos itens da pauta. Mas tem evento antes disso aqui na Câmara hoje ainda. Olha, daqui a pouco, às 2 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, acontece a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, sob a presidência da vereadora Paola Miguel. A gente lembra que a Câmara atualmente recebe no plenário e no plenarinho até 50% da sua capacidade. Então, a gente tem algumas reuniões que não são transmitidas pela TV Câmara Campinas, mas elas acontecem aqui nesses espaços. 4 horas nós temos a reunião da Comissão de Educação e Esporte, que é presidida pelo vereador Gustavo Peta, e 4h30 também à frente dela, Gustavo Peta, é a vez da Frente Parlamentar em defesa da educação pública e democrática. Essa reunião, ela pode ter a participação com a entrada do plenário e do plenarinho pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. E aí, às 6 horas, às 4h30, essa também, com a participação pessoal e também com a transmissão pela TV, nós temos a reunião da Comissão dos Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, que é presidida, esta comissão, pelo vereador Luiz Cirilo. E às 6 da tarde, claro, a reunião ordinária aqui do Legislativo Campineiro. Segunda-feira agitada, então, aqui na Câmara de Campinas, e você não perde nada, continue aqui na TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Amanhã a gente traz um resumo dessas reuniões que estão acontecendo hoje e de muito trabalho parlamentar e também aqui da Metrópole, até porque deve sair hoje à tarde a atualização dos casos da Covid-19 nos municípios da nossa região. A gente continua informando naquela nossa atualização diária. Até amanhã. Até. Ontem no estádio Moisés Lucarelli, na final da Copa Ouro de Futebol Amador, de virada, o Bartiras conquistou o título. Depois de um primeiro tempo agitado, em que os goleiros Everton do Bartiras e Emerson do Osiel trabalharam bem, na etapa final, os ataques funcionaram. E aos 14 minutos, de pênalti, Léo foi para a cobrança e goleiro para um lado, bola para o outro, 1-0 Osiel. A partir daí, o Bartiras subiu a marcação, pressionou e deu certo. Aos 25 minutos, após cobrança de falta pela esquerda, Jeremias subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes, tudo igual, 1-1.
Aos 32 minutos, com maestria, prestem atenção nesta cobrança de falta, golaço indefensável. Natan é o autor da virada, 2-1 Bartiras. No final ainda deu tempo de Maurício definir. Final, Bartiras 3, Osiel 1, campeão da Copa Ouro de Futebol Amador de Campinas. Parabéns às equipes. Tá aí muita festa, né? A gente viu aí o vereador Permínio Monteiro esteve presente, prestigiou aí este evento. Parabéns, então, ao Bartiras, campeão da Copa Ouro. Parabéns também ao Osiel, chegando mais uma vez à final. E, claro, todas as equipes que participaram do futebol amador neste ano de 2021. Depois de um fim de semana quente, de muito calor aqui em Campinas, ontem até ameaçou uma chuva, mas ela não caiu não, viu? Hoje, nebulosidade alta com possibilidade de chuva à tarde. Aliás, essa semana aqui, ó, deve chover quase todos os dias, viu? Então já procure o seu guarda-chuva aí, porque ele vai andar ao seu lado. Amanhã, tempo fechado já com previsão de chuva. Então, olha só, já está aqui na minha tela. Terça-feira, 14/12, nós temos mínima de 21 graus, é uma mínima alta, máxima de 29 na cidade de Campinas, com chuva, hein? 12h38, agora vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem o nosso quadro Se Liga na Profissão. Qual será a atividade de hoje, hein? E tem ainda o Na Ponta do Lápis, vai falar como renegociar dívidas. Tá com dívida aí na sua casa? O quadro Na Ponta do Lápis vai te ajudar, então não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo, 12h42 e você já sabe, né? Toda segunda-feira você confere aqui uma atividade, como é que é o dia a dia. E hoje o André Aranha mostra o trabalho de uma massoterapeuta. Então, a partir de agora, se liga na profissão. É o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre massoterapeuta. Então se liga aí, bora! Massoterapeuta é responsável por aplicar o recurso terapêutico da massagem. O campo de atuação para a profissão de massoterapeuta é bastante diversificado, viu, pessoal? Trata-se de um profissional responsável por proporcionar bem-estar, autoconhecimento, consciência corporal, relaxamento, saúde e qualidade de vida, né? O massoterapeuta precisa ter conhecimento em diversas técnicas de massagem, tanto orientais quanto ocidentais. Bom, e pra gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, vou bater um papo com a Yamara Santos, que trabalha há quanto tempo como massoterapeuta. Tudo bem, Yamara? Prazer em tê-la conosco aqui no quadro Se Liga na Profissão. Tudo ótimo. Então, prazer é meu. Trabalho há 4 anos e meio nessa profissão. 4 anos e meio, se interessou como? Por já gostar de cuidar de pessoas desde muito antes, recebi a massagem primeiro, né, e vi nessa profissão uma possibilidade de aliviar a tensão, de ajudar a melhora de qualidade de vida. Você viu o quanto era necessário, né, fundamental, super importante, né, esse tipo de trabalho, para que as pessoas, não de repente aliviem a tensão, de repente também podem ajudar a corrigir postura, né? Sim, antes de receber a massagem, a maioria das pessoas acha que é um luxo, que é uma coisa totalmente supérflua, né? Porém, quando você começa a receber massagem, você vai sentindo os benefícios. Melhora postural, melhora de sono, melhora de humor. Circulação sanguínea. Circulação sanguínea melhora, funcionamento do intestino melhora. Puxa vida. Olha só que interessante, pessoal, o que a Yamara falou pra gente. Que antes muita gente pode considerar a massagem como um luxo tal,
Mas não é bem isso, né? Não é. Ela é super importante, assim, pro bem-estar, pra saúde, né, Yamara? Exato. O massoterapeuta, ele dispõe de técnicas para poder soltar tensões, tirar relaxamento, principalmente dessa região aqui, né? Porque a maioria das pessoas agora a casa virou escritório, então não tem ergonomia, todo mundo trabalha torto. É verdade. Então se faz muito necessário nesse momento. Exatamente. Eu, por exemplo, tô, né, com fascite plantar. A massoterapia ajuda? Ajuda sim, é bem doído. Pra quem não sabe, é uma inflamação no pé. Então, quando a gente acorda, principalmente, coloca o pé no chão, meu Deus do céu, parece que tá pisando em prego, Dá um né? choque. E às vezes, quando eu jogo bola, ou tento, pelo menos, né? Tal, no dia seguinte também é complicado. É bom também? É bom também. Trabalha o corpo inteiro. Trabalha o corpo inteiro. Essa técnica que eu faço aqui da massoterapia leva 1 hora e é no corpo todo da pessoa, dos pés à cabeça. Tá. E pra quem tá em casa e tem interesse em seguir nessa área, que curso que tem, como que funciona, quanto tempo dura o curso? Tem cursos que são profissionalizantes, que são mais rápidos, de 1 semana, 15 dias, que aí depende muito da dedicação da pessoa para aprender, né? Porque é um tempo muito curto. E tem cursos técnicos também de 2 anos, 2 anos e meio, né? Aí varia bastante. Aí sai pronto pro mercado de trabalho. Sai pronto, porque curso de massoterapia você já aprende a técnica na teoria e na prática. Tudo junto. Entendi. Sempre tem modelos no curso, né? Pra você testar a técnica que você aprendeu. Principalmente, o que faz um massoterapeuta pro pessoal que tá em casa, ligou a televisão agora e que não sabe exatamente, que às vezes a pessoa imagina, será que é a massagem do crack, não sei o quê? Enfim, o que faz exatamente um massoterapeuta? O massoterapeuta, ele tem as técnicas principalmente para soltar e relaxar a musculatura. É o mais importante dessa questão, né, do massoterapeuta. Esse de crack é o quiroprata. Tá vendo, pessoal? Olha lá. É quiropraxia. Hoje em dia já tem faculdade de quiropraxia. Antes eram fisioterapeutas só que poderiam fazer. Mas às vezes uma sessão de massoterapia sai um crack também. Muitas vezes estrala. Muitas vezes estrala, por conta da postura. Isso quer dizer o quê? Desculpa, eu sou leigo no assunto. Quer dizer o quê? Postura errada. Muito tempo a gente compensando um lado ou outro do corpo. Vai desencaixando aí, na hora da massagem encaixa tudo no lugar. Oi, Yamara, como que é o mercado? Conta pra gente. Olha, com essa pandemia que a gente passou, ficou bem complicado. Bem complicado, porque como é 100% presencial, não dá pra você fazer uma massagem online, né? A gente foi bem prejudicado nessa época de pandemia. Esse é o tipo de trabalho que realmente não dá pra fazer à distância, né? Não tem condições. Não tem jeito, né? Não. Porque às vezes até, né, atividade física, eu acompanhava algumas lives do pessoal, educador físico, profissional de educação física, passando algumas orientações de atividade, tudo, mas no caso da Yamara deve ter sido bem complicado, né? Foi complicado. Agora tá voltando. Tá voltando, aos poucos tá voltando, porque a maioria das pessoas já tá vacinada, né? Então tá todo mundo tomando mais coragem de sair. Qual sempre é com cuidados, a principal né? dificuldade, os principais obstáculos da profissão, Yamara? A gente enfrenta alguns obstáculos. Dependendo da região que você vá trabalhar, as pessoas não querem pagar um valor justo pelo trabalho, por não considerar a massagem uma coisa tão necessária assim. Certo. Algumas pessoas confundem o seu trabalho com outros tipos de trabalho, né? Pensam que você está trabalhando com prostituição ou coisa do tipo. Isso dá bastante BO também. Mas assim, é mais isso. Entendi. E pro pessoal que tem interesse, de repente, qual a principal orientação, quais as principais dicas que você passa? É assim, se você gosta de cuidar de pessoas, gosta da questão anatômica, fisiológica do corpo e te interessa esse cuidado, eu acho muito interessante procurar um curso ou procura receber uma massagem antes para ver como é que é, sentir. E vai na fé. Vale a pena. Você é apaixonada Eu sou. pela sua profissão? Eu sou. Massoterapia? Tem que fazer com amor, porque são corpos, são vidas, são pessoas. E uma coisa que eu tenho dúvida, que sempre me chamou a atenção, você tem que fazer um preparo assim na mão, de repente algum exercício, fisioterapia, porque
Cara, imagina assim, meu Deus, às vezes a gente fica não sei quanto tempo escrevendo, já sai assim, né, com a mão, pelo amor de Deus. Imagine vocês profissionais que trabalham mexendo no corpo, tirando nódulo, arrumando postura. Tem alguma coisa que tem que ser feita ou não? O profissional que trabalha com massoterapia precisa fazer alongamentos, fazer aquecimento de articulação. Entendi. Entender a técnica de como você aplicar uma massagem, que é o jogo de quadril, de pernas, para você não forçar muito o braço. Você se encaixa em volta da maca para fazer a massagem, né? Você não vai de qualquer jeito com as mãos, porque só o braço a gente não aguenta. Tá bom. Tem que usar o peso do corpo. Legal, muito bom papo. Obrigado aí pelas dicas. Eu que agradeço. Valeu, Yamara. É isso aí. Bom, pessoal, já sabe, né? Até a próxima oportunidade aqui no quadro Se Liga na Profissão. Tchau! Agora, para você que está com dívidas, com dificuldades para pagar as contas, o quadro Na Ponta do Lápis tem dicas importantes para ajudar a melhorar a situação neste fim de ano. Como renegociar dívidas é o tema do quadro Na Ponta do Lápis. O último levantamento aponta que setembro fechou com 74% das famílias brasileiras endividadas. A gente veio até a casa do professor Eli para entender melhor o que é isso, e ele vai conversar agora com Na Ponta do Lápis, justamente falando o que é esse endividamento e como sair dele. Professor, seja bem-vindo. Quando a gente pensa em 74% das famílias endividadas, isso assusta? Assusta bastante, porque de forma percentual a gente às vezes não consegue entender, mas isso significa que a cada 10 famílias, 7 pelo menos estão endividadas. Então é óbvio que assusta. Agora, o que a gente precisa entender é o que significa esse endividamento. Endividamento nem sempre ele é muito ruim. Porque endividar-se significa que você está tomando dinheiro emprestado de terceiro e assumindo o compromisso de pagar essa obrigação no futuro. Agora, o que é ruim é a inadimplência. Então, se a gente tem uma média de 70% das pessoas que hoje estão endividadas, significa que essas pessoas estão gastando para pagar no longo prazo. Estão gastando no cartão, estão gastando comprando um apartamento. A gente está num período de pandemia, então as pessoas querem viver melhor, então estão gastando um pouco mais, fazem crediário, compram automóvel, cheque especial. Então, até aí, tudo bem, não tem problema. A questão é que o que nos preocupa é que a gente tem, desse rol de pessoas que estão endividadas, 27,5% a 30% que não estão conseguindo honrar com seus compromissos, não estão pagando. Essas pessoas começam a ficar inadimplentes. E se a gente pegar essa massa total dessas pessoas que estão endividadas, nós temos uma média de 10,5% até 12% mais ou menos, que não consegue enxergar em algum momento essa possibilidade de honrar esse seu compromisso. Aí sim, fica ainda mais preocupante. Então as pessoas estão se endividando, a taxa básica de juros até então estava baixa, agora começou a subir, né? Mas a gente tem que se preocupar, porque muitas pessoas perderam o emprego, então perderam a capacidade de gerar renda. A gente teve um momento em que as pessoas tiveram uma redução na jornada de trabalho, caiu um pouco a receita, e não dá para a gente ficar gastando. E justamente é isso que acontece. Quando a pessoa não tem o dinheiro na mão, ela sente a vontade de comprar, não paga à vista, ela vai para o crediário e ela acaba empurrando essa dívida para o futuro. Problema: quem não tem educação financeira acaba esquecendo disso. E aí vão juntando as parcelas dos meses anteriores até o momento em que a pessoa se perde, e aí sim começa a inadimplência,
vai buscar pagar a taxa de juros pegando dinheiro emprestado em banco, aí a coisa complica. Quando o senhor fala em a coisa complica, uma solução é juntar todas essas dívidas, por exemplo, e fazer um novo empréstimo para pagar todas, ou não é por aí? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque existem vários tipos de dívidas, né? Então, a dívida mais comum que as pessoas usam de forma equivocada é o crédito rotativo no cartão, porque essa é uma taxa altíssima. O que as pessoas podem eventualmente fazer é aumentar a garantia, né, do empréstimo e conseguir, portanto, uma redução nessa taxa. Por exemplo, o consignado, que tem a garantia do salário. Então, se eu conseguir fazer a captação de recurso no banco, tomando empréstimo no crédito consignado com uma taxa menor, para quitar essa taxa maior, parece fazer sentido. É um bom motivo de você reduzir, é um bom momento, né, para você negociar essa taxa e tentar reduzir a sua despesa, reduzir o valor que você está devendo efetivamente. Fim de ano chegando, é o momento de renegociar as dívidas? Olha, sempre é momento de renegociar a dívida. Só que quando chega o final do ano, a gente tem a perspectiva do 13º. E com isso, a gente consegue negociar melhor, porque a gente tem de fato o dinheiro entrando. Como o dinheiro está entrando, eu tenho o dinheiro na mão, eu consigo de fato negociar uma taxa menor e reduzir o tamanho da dívida que eu tenho. Outra coisa, o senhor falou dos endividados e daqueles que estão inadimplentes. Como é possível, nesse momento de renegociação, deixar de ser inadimplente? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar o tamanho da dívida que a gente tem. Eu não posso ir para uma negociação sem saber qual é o tamanho da encrenca. Então, a primeira coisa é analisar. Deixa eu entender qual é o tamanho da dívida. Segunda coisa, eu preciso identificar qual é a minha capacidade de pagamento. Quanto que eu tenho atualmente de renda comprometida. Porque eu não posso deixar de pagar a água, a energia, o condomínio, para quem mora em condomínio. Eu não posso deixar de honrar as obrigações do presente. Mas eu também não posso ficar fazendo novas dívidas. A partir daí, eu consigo identificar quanto dinheiro eu tenho sobrando para poder quitar, honrar essas obrigações do passado. Então, a dica que eu posso dar é evitar de fazer novas dívidas, porque não é momento de fazer isso, e, estando com o dinheiro na mão, entrar em contato com o credor e tentar negociar com ele. Empurra a dívida para frente, negocia uma taxa de juros interessante e aí sim honra o seu compromisso, faz o pagamento. Com todas essas dicas de como renegociar as suas dívidas, o Na Ponta do Lápis fica por aqui e volta na próxima semana com mais dicas para você. Mais cedo nós falamos aqui no Câmara Notícia da final do Campeonato Amador Copa Ouro com a vitória do Bartiras sobre o Osiel. E ficou faltando mostrar aqui o terceiro gol do Bartiras, marcado pelo Maurício. Então vamos conferir agora a reportagem completa com todos os gols da final do Campeonato Amador aqui de Campinas. Depois de um primeiro tempo agitado em que os goleiros Everton do Bartiras e Emerson do Osiel trabalharam bem, na etapa final os ataques funcionaram. E aos 14 minutos de pênalti, Léo foi para a cobrança e goleiro para um lado, bola para o outro, 1-0 Osiel. A partir daí o Bartiras subiu a marcação, pressionou e deu certo. Aos 25 minutos, após cobrança de falta pela esquerda, Jeremias subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes, tudo igual, 1-1. Aos 32 minutos, com maestria, prestem atenção nesta cobrança de falta, golaço indefensável. Natan é o autor da virada, 2-1 Bartiras. No final ainda deu tempo de Maurício definir. Final, Bartiras 3, Osiel 1, campeão da Copa Ouro de Futebol Amador de Campinas. Parabéns às equipes.
Agora sim, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e nos vemos amanhã, na terça-feira, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.